Este é, pois, o episódio 97, Horizontes Passado e Presente, Monumentos ao Imigrante, ehm, cujo livro é escrito, cujo livro é escrito por Daniel Bastos, Luís de Carvalho, cada um na sua função de termos aqui um livro de facto único, porque ele nos relata e nos mostra um, onde estão, praticamente, suponho eu que estejam todos até, todos os monumentos erigidos ao imigrante português. Haverá outros espalhados também pelo mundo, quiçá. E então, começa pelo prefácio, algo que vos quero então lembrar, uh, porque, no mínimo, é curiosíssimo, coisa que eu até desconhecia, que houvesse tantos monumentos erigidos, creio que por todos os imigrantes de todo o Portugal e ilhas. E este prefácio de Onésimo Teotónio Almeida diz-nos assim: comecei a encontrar Daniel Bastos nas páginas da imprensa luso-norte-americana não há muitos anos. Cedo dei por mim a ler suas crónicas com regularidade. Não se limitavam a um país, eram globais. Em termos de espaço lusófono, Canadá, Estados Unidos, incluindo o Havaí, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido, Países Baixos e até Eslovénia, Brasil, Venezuela, Uruguai e mesmo Trindade e Tobago, Macau, Birmânia, Sri Lanka, Austrália e África do Sul são alguns exemplos. Um caso para se glosar o nosso VAT nacional. E se mais mundo lusófono houver, lá chegara. Em 2020, reuniu as suas crónicas sobre a diáspora lusitana, umas 180, se não erro, diz-nos Onésimo Teotónio Almeida, no livro Comunidades, Imigração e Lusofonia, que viria a ser reeditado 2 anos mais tarde. O nosso conjunto esboça uma panorâmica vasta sobre figuras, comunidades, eventos e iniciativas. Toda uma diversidade de temas, formando um mosaico imenso construído em vivo e colorido pastiche, proporcionando-nos um sobrevoo de oceanos e continentes, permitindo-nos aterrar aqui e ali para uma breve visita de pessoas e a lugares, todos tocados pela presença portuguesa. O nosso primeiro contacto pessoal ocorreu precisamente num evento ocorrido no seio de uma comunidade portuguesa diaspórica Montreal, na província de Quebec. O enérgico e visionário motor jornal Luso Presse, o nosso amigo comum Norberto Aguiar, organizara um colóquio sobre problemática relacionada com a comunidade portuguesa no Canadá e convidou-me, ou melhor, convidou os principais colaboradores do seu jornal, entre os quais um dos seus mais assíduos, precisamente Daniel Bastos. As suas crónicas são distribuídas por uma rede impressionante de publicações comunitárias em língua portuguesa do mundo, incluindo este periódico Quebecois. Não será exagero dizer que não conheço ninguém na imprensa portuguesa publicando sobre temas da diáspora lusa numa rede tão extensa e demonstrando tanto conhecimento direto dela. Há, sem dúvida, reconhecidos estudiosos das comunidades lusas do país onde residem, no Canadá, por exemplo. É impossível não acreditar o trabalho de Carlos Teixeira, da Universidade de British Columbia, Okanagan. Os outros, dedicados a comunidades específicas dentro do próprio país, como ocorre
nos Estados Unidos, com Denis Borges, da California State, Fresno. E há ainda o caso de, em Portugal, um jornalista como Leonídio Paulo Ferreira, do Diário de Notícias, prestar invulgar atenção, virar a página, aos seus escritos às comunidades luso-americanas. Haverá secretários de Estado das comunidades, o atual, por exemplo, José Cesário, que conhecerão mais a fundo esses espaços, pois têm visitado as comunidades portuguesas ao longo dos anos. No caso de Cesário, já são 2 mandatos, acumulado um total de 6 anos de visitas. Existem núcleos constituídos por equipas de investigação e publicação, como acontece no Observatório da Imigração. Este livro-álbum constitui para mim uma novidade. Conheço vários monumentos aos imigrantes espalhados de Portugal, Açores e Madeira. Antes de que me atirem pedras por ter escrito Portugal, Açores e Madeira, recordo que o nome oficial do nosso país, consignado na Constituição, é República Portuguesa, formada por um território continental e 2 regiões insulares. Todavia, nunca imaginei serem tantos e tão diversos. Isto significa, creio eu, que as terras fora de grandes cidades, originárias do grosso da nossa imigração, sentem a importância desse fenómeno e, mais do que em expressão de saudade, reconhecem o quão benéfico foi para elas terem abalado tantos. E, se muitos não retornaram para reanimar a vida do local a vários níveis, incluindo o económico, não faltam os que nunca esqueceram o seu torrão natal e apoiaram e continuam a apoiar iniciativas diversas ou a contribuir financeiramente para o progresso dos seus lugares de berço. Por isso, as populações que ficaram sentiram necessidade de se manifestar publicamente gratas, erigindo esses monumentos que, de modo tão eloquente, nos revelam as fotos deste livro. Obrigado aos autores por ele e também por todo o seu engajamento na chamada de atenção para o papel que a imigração, uma espécie de enteada entre fatores influentes no processo evolutivo do nosso país neste último século, tem desempenhado. Para uma certa camada da nossa sociedade, não é propriamente algo digno de glorificação nacional, o que, embora se compreenda, não deixa causar pena, mas as terras que sentiram na pele os dramas da imigração sabem mais e não se envergonham de o lembrar. Providence, Rhode Island, Estados Unidos da América, 11 de janeiro de 2025. Assim começou este, este relato deste livro com o prefácio aqui acabado de citar. Vamos a uma musiquinha porque depois vamos ouvir também lendo o que nos diz o próprio Daniel Bastos.
sempre alguém que semeia canções no tempo que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Iremos então voltar depois a esta musiquinha, porque já temos aqui para vos citar o pós-fácil de a nossa querida amiga Maria Beatriz Rocha Trindade. E diz-nos assim, aqui neste pós-fácil: para além que, desde os anos 60 do século XX, elegeu como tema de interesse prioritário a mobilidade humana, com maior precisão o fenómeno migratório, nada poderia ter sido mais entusiasmante que deparar-se com este trabalho. O tema, a extensão, o poder atrativo que de imediato se lhe reconhece, fazem-no distinguir logo, após ter iniciado a sua leitura, passando justamente a ser considerado de muito valor. Diante a contínua e diversificada abordagem sobre ele realizada, as marcas culturais, que diretamente indica ou ainda as que vão sendo de forma indireta evocadas, qualquer que seja a maneira através da qual são sugeridas, merecem uma particular atenção, porque todas estas referências foram até agora assumindo uma menção pontual, escrita ou oral, não tendo sido realizada a extensa cobertura que esta obra revela. Tanto o autor como o fotógrafo merecem entusiásticos e justificados parabéns. Recordando os nomes: o autor Daniel Bastos, o fotógrafo Luís Carvalhedo. Daniel Bastos, cuja formação académica em História lhe proporciona um volume de conhecimentos que, sempre utilizados como pano de fundo, enquadram temporal e circunstancialmente as matérias que aborda. E é, como aqui vemos, o autor, ou um dos autores. Toda a pesquisa social que continuadamente acompanha a sua intensa vida profissional tem vindo a ser projetada nos países em que elementos da nossa diáspora asseguram presença. Os jornais de língua portuguesa, publicados em quase todo o mundo, procurados e lidos pelas comunidades nacionais neles residentes, são regularmente enriquecidos pela sua colaboração. Por outro lado, o viarense Luís Carvalhedo, que, tendo obtido uma sólida e muito qualificada especialização em fotografia, arte pela qual se apaixonou desde muito cedo, realizou uma aprendizagem que, no seu âmbito, tocou vários aspectos. Professor e formador, tem vindo a publicar assinaláveis livros, tendo sido premiado em prestigiados concursos. O idealizar do presente projeto, cuja concretização deparou com inúmeras dificuldades, exigiu de ambos ter de imediato percebido o potencial valor que poderia alcançar o seu trabalho, para além do legado contributo que permanecerá ao nível do melhor conhecimento do fenómeno migratório português. Referir a constância desta mobilidade que, aliada na diversidade de contextos, se continuou a manter. Pese, embora as diferentes formas que foi assumido, visualizar representações materiais capazes de abrir caminho ao reconhecimento da sua existência através de monumentos cujo local de implantação e significado simbólico atraem a atenção de quem os contempla quando passa, assegurando a permanência do propósito que lhes subjaz.
Mudando de página, ao observar este processo de evocação que se desenrola ao nível de todo o país, continente e ilhas atlânticas, as muitas questões que a este propósito surgem implicam considerar quais as motivações da decisão de os fazer erguer, os monumentos de que fala o livro. Atender à localização geográfica e inserção local, às motivações e iniciativas empreendidas, tanto como conhecimento conjuntamente, perdão, perdão, em todo conjuntamento ou tomado individualmente, só nomeando a propósito as respectivas famílias, também aos filhos da terra, que de forma integral são exaltados. Prestar homenagem a todos os que partiram, tanto aos que regressaram como aos que não regressaram, constitui uma forma de manter unida toda a comunidade. A associação da saudade a esta evocação de pertença local traduz o sentimento de ligação à origem, à família e aos conterrâneos. Inserindo ou não inserindo neste mesmo espaço legendas explicativas como informação pertinente, por ser considerada de interesse, inclui ainda em inúmeros casos, a motivação subjacente. Prefácio, conteúdo e pós-fácio constituem o todo da obra e o primeiro, enquanto introdução, procura motivar o potencial leitor tanto a iniciar como alimento a vontade de a conhecer. O último reflete considerações que espelham não só uma avaliação, como remete para pontos essenciais. E vamos já passar ao último, referindo ainda antes disso que Maria Beatriz Rocha Trindade, por isso assina aqui este pós-fácio como Universidade Aberta, Portugal, Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, digo bem, 13 de fevereiro de 2005. Agora vamos ouvir mais uma musiquinha e depois passaremos então ao à já anunciada referência de conhecermos melhor Daniel Bastos. Precisamente, vamos conhecer então agora melhor, direi eu, o principal autor deste livro, o historiador Daniel Bastos. Nasceu a 18 de janeiro de 1980 em Faf, Portugal. Licenciado em História, ensino pela Universidade de Évora em 2003, concluiu no mesmo curso de Cultura Teológica promovido pelo Instituto Superior de Teologia de Évora e em 2013 pós-graduou-se em Ética e Filosofia Política
pela Universidade Católica de Braga. Com uma formação eclética e vários prémios e participações em conferências nacionais e internacionais, assim como livros publicados no domínio da história e emigração, cujas sessões de apresentação o têm colocado em contacto estreito com as comunidades portuguesas. O percurso pessoal e literário do escritor, historiador e professor tem sido alicerçado no seio da diáspora. No decurso dos últimos anos, o investigador tem colaborado regularmente com a imprensa local, regional, nacional e da diáspora, através da publicação de crónicas dedicadas à temática das comunidades, imigração e lusofonia. Atualmente é consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Faf, e da Rede Museológica Virtual das Comunidades Portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que pretende criar uma plataforma entre diversos núcleos museológicos, arquivos e coleções respeitantes à história e à memória, à vida e às perspectivas de futuro dos portugueses que vivem e trabalham fora do seu país, o nosso país. Daniel Bastos tem aqui para nos mostrar, escrito neste livro, as principais obras. Então, FAF, Estudos da História Contemporânea, Labirinto, 2010. A Santa Casa de Misericórdia de FAF, 150 anos ao serviço da comunidade, de Maria Beatriz Rocha Trindade. FAF, História, Memória e Património Converso, 2013, coautoria com José Pedro Fernandes, Gérard Blanco e tradução de Paulo Teixeira. Terra Converso, 2014, Gérard Blanco, bilingue com desenhos de Orlando Pompeu, traduzido por Paulo Teixeira. Gérard Blanco, o olhar de compromisso com os filhos dos grandes descobridores, 1954 a 1974. Prefácio de Eduardo Lourenço, traduzido de novo por Paulo Teixeira. José de Andrade, Terras de Monte Longo, 2017. Prefácio de Gérard Blanco, em 3 línguas, com o apoio do Centro Português de Fotografia e Tradução de Paulo Teixeira. Gérard Blanco, Dias da Liberdade em Portugal, 2019. Como, já agora, num parênteses, tendo participado também com as minhas cantigas neste Monumentos ao Imigrante, também participei neste Dias da Liberdade em Portugal, com o prefácio de Vasco Lourenço, em 3 línguas também, com o apoio da Associação 25 de Abril, e Paulo Teixeira é a sua tradução. E Crónicas, Comunidades, Imigração e Lusofonia, uma segunda edição em 2022, prefácio de Luís Marques Mendes, ainda me lembro, também lá esteve presente, há fotografias disso, com o apoio da Comissão de Migrações da Sociedade de Geografia de Lisboa. Fernando Mariano Cardeira, Memórias da Ditadura. Também dei a minha presença na Associação 25 de Abril.
também deste livro Memórias da Ditadura, Imigração e Resistência, já em 2024, com o prefácio de Pacheco Pereira e uma edição bilingue em apoio, com o apoio da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Tradução, mais uma vez, e sempre de Paulo Teixeira. E vai por aqui a lista imensa que vou aqui terminar, até porque o livro é um bocadinho pesadinho. E são tantos os trabalhos, e já agora vou citar aqui também o Luís Carvalho, que nasceu em Viana do Castelo em 1950. É verdade. E desde 1977 que reside em Barcelos. É professor e formador de fotografia. E é orientador pedagógico, fotográfico, orientador pedagógico do projeto fotográfico Férias da Páscoa, com alunos dos 12 aos 16, e muitos trabalhos aqui também. Ainda se diz aqui que é coautor nos livros de fotografia de Cidades Vazias, com gente dentro. E participou fotograficamente nos livros Os 100 Anos dos Bombeiros Voluntários de Barcelos. Exatamente. Acerca do seu trabalho fotográfico, errar melhor todos os dias. Errar melhor todos os dias. Ele parte do princípio que de facto se cometem erros a toda a hora, durante todos os dias. E estas 5 palavras, errar melhor todos os dias, dão uma certa vontade de sorrir. Exatamente. Pronto, e lembramos então aqui os dois maiores responsáveis deste livro. Ainda temos uma referência a Paulo Teixeira aqui na última página, que vamos também referir. Paulo Teixeira, nascido a 1 de novembro de 1967, em Faf, Portugal, claro, é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto. Concluiu em 2009 na especialização em Organizações Educativas e Administração Escolar na Universidade do Minho e adquire em 2011 o grau de Mestre em Administração Educacional pelo Instituto Superior de Educação e Trabalho do Porto, área do qual tem diversos artigos científicos e um livro já publicado. Foi professor no Centro Europeu de Línguas, tradutor e intérprete no 6º Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20 e assistente da Federação Portuguesa de Futebol às entidades da FIFA, coadjuvando na organização dos serviços de imprensa. Mais recentemente, tem vindo a colaborar na publicação de várias obras com a tradução de textos em prosa e em verso para francês e inglês. Muito bem, Paulo, um grande abraço daqui e boa continuação, tanto para ti como para o Daniel Bastos e para também o Luís Carvalho, que nesta apresentação foi entrevistado por ambos, por alguns órgãos de informação, penso que radiofónica. E também está aqui a minha prestação, que tendo assegurado o momento musical com alguns temas, assegurando também aqui, para que fique na memória deste programa Horizontes Passado e Presente, o número 97, e dure o tempo que durar, vamos então pôr mais uma musiquinha para depois fazermos uma referência a alguns dos locais de onde estão estátuas ao imigrante. Uns têm mais, outros apenas têm uma.
Não são ervas, não, são graças que olhos ao meu coração. Verdes são os campos da cor do limão. Do meu coração.
nas mãos de uma criança. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. E assim é que muitas vezes acontece, e acontecem os programas da Rádio Manal Star, êxitos que são transmitidos também para a Rádio Memória, como vai ser este e está a ser neste momento para a Rádio Memória, e também aqueles que, sendo poesias, para a Rádio Poesia. Esta foi uma poesia que me enviaram, que eu transformei nesta bonita canção. A seguir, gostaria então de fazer uma rápida, se calhar, mas mais longa referência aos monumentos de homenagem ao imigrante. O número 1, depois vou deixar de citar os números, é para que percebam, que é em Fiéis Melgaço. Este também é Melgaço. Depois temos em Pias, Monção. E depois temos Arcos de Valvez, distrito de Viana do Castelo. E depois temos Ponte da Barca, um monumento também aos imigrantes, também em Viana do Castelo. E ainda Laje Vila Verde, monumento ao imigrante, em Bico a Mares. Tudo isto que eu vos vou falando e não é em todos, porque alguns estão repetidas as, as zonas. E, por exemplo, este em Belinho, Esposende. Este eu vi-o porque estive em Esposende com o tal amigo imigrante que emigrou aos 15 anos para Moçambique. É verdade. Este monumento é o mapa de Portugal, em que de facto
é posta depois uma figura humana em que aquilo que se entende e que se quer dar a entender é os portugueses naquela zona toda saíram de Portugal, deste Portugal que é mais fronteiriço com Espanha. Agora, Alfaião Bragança, depois Mirandela, Zedes Carrazeda de Anciães, onde se diz o imigrante o maior tesouro português, é verdade. Montalegre, distrito de Vila Real, Boticas também, e agora Chaves, Vidago, o busto de João Negreiro Guedes. Ribeira de Pena, Sabroso, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços, Vilarinho de Samardã, Vila Real, Póvoa de Varzim. Este, por acaso, tenho ideia que o vi. E aquele também, Esposente, também o vi, como disse há pouco. Laundos, Póvoa de Varzim. Vila do Conde, Junqueira. Baltar Paredes. Marco de Canavesas, Distrito do Porto. Gestaçou, Baião. Camarneira, Cantanhede. De Gracias, Soure, no distrito de Coimbra. Também em Papilhosa da Serra, este não conheço, mas já lá estive. Pombal, outro em Pombal que é uma réplica de Adeline, no distrito de Leiria também. Em Leiria temos vários. E este é na Batalha. Reguengo do Fetal, também Batalha. Alcaidão da Serra, Porto de Mós. Serra do Boro, Caldas da Rainha. Eu estive lá, mas já não me lembro se já lá estava este. Não, penso que não. Este está numa rotunda, nessa altura ainda havia poucas rotundas. Só havia a rotunda. Vamos, por isso, fazer esta leitura por 3 fases. Vamos dividir aqui e vamos pôr mais uma musiquinha dos nossos distritos. Esta é daqui de Lisboa. Depois já vamos a uma que é de Castelo Branco, também nos vai aparecer aqui. Vamos então a esta que é muito conhecida. Acho que fica aqui bem.
tocam os sinos na torre da igreja. Com esta musiquinha vamos ficar por aqui, porque vamos passar nesta segunda fase de vos dizer onde é que estão os monumentos ao imigrante. Este, por exemplo, eu sou capaz de conhecer aqui na costa oeste, aqui não muito longe, onde me encontro neste momento. Peniche, Ferrel, é verdade. Fausto tinha uma música em que nos lembrava Ferrel, mas tinha a ver com exploração de petróleo ou qualquer coisa assim. Temos que revisitar isso. Belmonte, cá está. Vamos até Castelo Branco com uma música muito engraçada que vai ser esta. Onde faço voz de contratenor, vocês nem me vão conhecer, certamente. Vamos parar aqui porque também este propósito da voz de contratenor tenho uma curiosidade para contar àqueles que estiveram no evento do lançamento deste livro, onde cantei, e quando saio à porta lateral do Coliseu, das portas de Santo Antão, havia muita gente, fiquei assim um pouco parado e boquiaberto. Acompanhava-me o Ivo Rato, exatamente. E eu fiquei, sei lá, assim meio estupefacto com tanta gente, mesmo nas esplanadas, em pé, encostados às paredes, no meio da rua. E eu vinha com a minha a coluna de pôr os instrumentos e, e eles então, logo ali à saída, houve um contacto do género é cantor e tal. Yeah, yes, yes. E eu depois perguntei-lhes em inglês, e vocês de onde são? E eles disseram Chicago. Oh, aquilo de facto foi logo uma Chicago, Chicago. Ora, desataram todos a cantar Chicago, Chicago. Rapazes, raparigas, tudo com o copo na mão. E à volta aquilo juntaram-se porque havia ali qualquer coisa nova.
E ele diz, então, mas não cantas uma canção para nós, em inglês? E estava o António e eu disse, olha, então traduz-lhe isto assim assim, que cantei um tema quando o grande maestro André Rio esteve em Portugal e que ele me dirigia o palco e dirigia-me a mim, e há uma música que eu gostava de lembrar. E foi precisamente com esta voz, com este timbre de voz, e que cantei. Podia lembrar aqui a música, era bem vista, a seguir vou lembrá-la. Mas entretanto, já lembro a seguir, entretanto íamos aos outros monumentos que vamos dividindo aqui para não tornar muito maçador. Herada, na Covilhã, é verdade, um monumento também ao imigrante, como temos vindo a citar. Capinha Fundão e Meio Boa, Pena Macor. Penha Garcia e Danha Nova. E Danha Nova, exatamente. Exatamente. Eu cheguei a cantar na casa de Idanha Nova e cantávamos muito este estilo de canção que passámos há bocado. Lobão, Santa Maria da Feira. Uh, Muito bem. São João da Madeira. Um monumento também muito bonito. Valga, Ovar. Oliveira das Mães. Arões, Valdecambra. Pardilhó, Estarreja. Mortosa, Aveiro. São Jacinto, também Aveiro. E Anadia, também. Tarouca, Viseu. Um, um homem com uma mala num pedestral em sinal de partida. Nagosa, Moimenta da Beira. Um homem que sobe um caminho difícil em busca do mundo e se despede. Bonito. A mala é muito usada em alguns destes monumentos que tenho vindo a citar. Caria, Moimenta da Beira, também. Fráguas, Vila Nova de Paiva. Ourozinho, Penedouro, Penedono. Castro Daire, São Pedro do Sul. Satan, Moimenta da Beira, Mangualde. Um painel na parede. Tondela. Este também está muito curioso. Imita aquelas brocas das chamadas, antigamente, os estrados. Não havia máquinas, não é? Mortágua. Vila Nova de Foz Coa, Guarda. Valagotes, Forninhos. Dormelas, Aguiar da Beira. Forno Telheiro, Celurique da Beira. Vila Nova de Tazen, Gouveia. Val de Espinho, Sabugal. Os meus falecidos pais eram daqui de uma aldeia muito próximo desta. Mais um de Sabugal.
não diz. Ah, este é mesmo Sabugal. Conselho de Sabugal, também conheci. Quadrasais, é verdade. Tínhamos amigos em Quadrasais. Casteleiro, Sabugal. Voltamos à Guarda também, com um busto de João Pina. Vilar Formoso, Almeida, de onde me parece que é originário ali perto o, o Ivo Rato. Estátua de Simón Bolívar, Lisboa. Lisboa. Então é a altura de lembrarmos Lisboa com um dos temas que cantei nesta apresentação que... estava aqui. Vamos pô-lo aqui, ver o que é que acontece. Cá está ele. Vamos a ele, então, se não se importam. Hum. Na igreja Santo Estevão, junto ao cruzeiro do Avro, ou em tempos guitarradas, não há pincéis que descrevam mal que batiam trindades. Diz-se que não se deve interromper o fado, nem falar quando se está a cantar, e é bem verdade. O monumento, e aqui parei, porque o tempo também urge, o monumento que mais eh, chama a atenção para a miséria que se vivia em Portugal, apesar da burguesia viver muito bem, isto estamos a falar do tempo do fascismo, é este que nos mostra aqui hum, a- o monumento na Baixa da Banheira, Moita, no distrito de Setúbal. Um homem todo nu, com o pirilau à mostra e tudo, como andavam alguns dos nossos soldados lá em Moçambique, quando também tivemos que emigrar todos para a guerra, porque nem havia dinheiro para os fardamentos, nem comida que chegasse para alimentar estes homens. Este próximo que aqui tenho para vos dizer é em Orém, Santarém, e é uma árvore onde as pétalas representarão com certeza eh, os bisavós, os avós, os pais e os filhos. Hum, Ainda temos aqui mais outro em Orem, mas vamos lembrar este de Mação. Mação, também em Santarém. Agora passamos a Porto Alegre, em Nisa. Eu conheço este, uma vez parámos aqui perto, íamos de caminho para o Sabugal e parámos aqui perto. Agora, Évora, não sei se este já lá estava, mas eu já visitei Évora. Está ali o castelo também, o monumento. Torre de Coalheiros, Évora. Serpa, Val do Vargo. São
uns pés descalços. É verdade, é verdade, são os pés descalços. Faz lembrar aquela canção. Eles que partem, novos e velhos. Também foi um dos temas que cantei nesta apresentação deste livro. Não sei se entretanto já o passei, mas é um tema de facto arrasante. Acho que sim, que já o passei. Mas eu quis fazer este programa logo a seguir a este acontecimento, daí que não houve uma grande oportunidade de reunir os temas assim que lá cantei, mas tenho alguns temas já têm mais de 700 vistas. Almancil Lolé, também Faro aqui representado com alguns. E agora cá está, Funchal, Ilha da Madeira. Penso que este também conheço, no arquipélago da Madeira. E mais um busto a Bolívar, na Madeira. E Câmara dos Lobos também. Outro Câmara dos Lobos. E outro na Ponta do Sol. E em Faial. E aqui se lembra muito de Bolívar. Fajã da Murta, em Santana, também lá estive. Sou muito pouco viajado, apesar de ter estado em quase todas as cidades de Itália, algumas de França, uma, duas ou três de Inglaterra e Moçambique, claro está. Algumas ilhas também. E, e há coisas que de facto. Este aqui, por exemplo, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, onde está a nossa amiga poetisa Maria Graça Mel, que quiçá um dia te visitemos. Já sabemos que temos a porta aberta. Não visitei nunca os Açores. E aqui voltamos ao continente, no Rosário, na Lagoa. Não. Rosário, Lagoa, mas Lagoa nos Açores também. Pensei que era Lagoa cá embaixo, no Algarve. Agora Ribeira Grande. Vamos lembrar mais uma cantiga. Ai, sim senhor. É que mostra-nos um globo enorme. Isto deve ter pelo menos 3 a 4 metros de altura, com vista para uma das partes do Atlântico, na ilha de São Miguel. E este é também na ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, ao soldado imigrante. Pois é, pois é. Aqui também se lembrou o soldado imigrante. E na Ilha Terceira também se lembra aqui o imigrante. E aqui Silveira, Lajes do Pico. Uma estátua ao Comendador Manuel Eduardo Vieira, sim senhor. Rosais, Velas, Ilha de São Jorge. E então, pelos vistos, em as ilhas todas dos Açores às vezes duplicam aqui. Agora a Ilha da Graciosa, também, mais um monumento. E depois vemos o mapa Portugal e o mapa dos Açores e da Madeira, ambos os arquipélagos, onde estão estes monumentos ao imigrante. E meus amigos, com uma musiquinha que vamos lembrar este mês de maio que já está no seu final,
mas tanto o mês de maio como o mês de abril têm muito a dizer-nos como trabalhadores, imigrantes e não imigrantes. Uh, Vamos a este tema porque a seguir teremos mais. Uh, Vamos ver se vamos ter um fato que eu alinhavei. E uma falua vinha lá de Istambul, sempre depois da festa, chamando as flores. Era um dia de festa, meio de amor. Era o dia de cantar. Bem ao longe haverá. Era o dia de cantar. E uma falua andava ao longe haverá. Estamos quase a atingir a hora e 30 deste programa, Horizontes Passado e Presente, o número 97. Quisemos fazer um apanhado, uma resenha, saltámos algumas coisas porque o, o livro é pesado. E então, no fim disto tudo, um fadinho que é muito engraçado e muito engraçadinho. Vamos lá ouvir um bocadinho deste fado. Destino traçado pelo fado eu morreria. É verdade, este fadinho aqui eu gosto também muito, porque tive nele toda a intervenção, tanto no arranjo da poesia, para enquadrá-la nessa possibilidade, como no arranjo também da música. E resta-nos agradecer a vossa companhia e dizer-vos que também é graças à vida que cá estamos. E fará 3, 4 anos que cantei este tema que aqui volto a cantar, que eu penso que foi mesmo este que cantei, do qual altura vos falo agora. É sim, senhor. Me ha dado tanto.
E meus amigos, assim vamos colocar já o nosso spot final deste programa Horizontes Passado e Presente, número 97. Até uma próxima oportunidade e saiba que este programa vai passar em diferido durante uns bons, largos tempos na Rádio Manel Star Memória. Se quiser voltar a ouvir este programa, poderá fazê-lo aí, ao acaso, ou então também através do YouTube Manelo Star. Basta escrever essa palavra e depois procurar o título que vai ter a ver com monumentos ao imigrante. Ok? Então assim nos despedimos já da Rádio Lisboa, da Rádio Figueira da Foz, Rádio Coimbra, Rádio Lausanne, agradecendo a vossa simpatia, Rádio Poesia, Rádio Memória e ficamos ainda um pouco mais, um bocadinho, com a Rádio Êxitos. Depois este programa ficará disponível destas duas formas brevemente. No canal Êxitos, também, temporariamente, e no canal de histórias, ou seja, horizontes passado e presente, e não só, porque existem histórias pessoais, algumas pessoas que as contaram já não estão entre nós, tiveram vontade de dar a conhecer histórias da sua vida, e vem-me sempre à memória a minha amiga escritora Fernanda Anjos, não sei se alguém conhecerá, também aqui poderão ver a história que ela resolveu contar ao mundo por feito, ter feito vida depois de uma segunda oportunidade com um jovem de 30 e poucos anos, italiano, e terão ido viver para Moçambique, onde ambos acabaram por dar aulas e foram muito felizes. Depois, tudo o que tem princípio, tudo acaba. Conheci Fernanda Anjos ainda como escritora das suas memórias e ela me passou o retrato dessa história que também temos neste programa. Um abraço, até qualquer dia, em direto. A nossa rádio também emite e ainda está a emitir e continuará a emitir através da Rádio Êxitos para a Rádio Brasil, Manel Star Brasil, Rádio manelstar.br, assim é que Portugal, assim é que deve escolher se quiser ouvir nessa plataforma. Se não, basta escrever o nome da rádio e ouvirá sem ser por essa plataforma. Se essa plataforma, por exemplo, estiver em baixo, ouvirá pela plataforma que esta rádio emite, as plataformas da Zeno Rádio. Um abraço e então até sempre. Continuo dentro das suas possibilidades, se o desejar, nas opções que já lhe sugeri. Se entretanto quiser ter um aviso no seu telemóvel de que a rádio Manelo Star entra em direto, e quando entra em direto entra com uma grande parte delas, basta colocar no seu telemóvel a aplicação que eu também tenho aqui no meu telemóvel, Listen 2 My M-A-Y Radio. Basta colocar essa aplicação e depois, sempre que se inicia
os diretos, embora a rádio tenha 24 horas, as rádios tenham 24 horas na sua duração, sem que se iniciam os diretos, essa rádio envia uma mensagem a quem tenha essa app instalada. Meia hora já da hora certa para cá, e assim nos despedimos então de toda a lusofonia. Um abraço. Já estamos fora das rádios. Agora, agora para os nossos amigos do YouTube, também nos despedimos. Brevemente poderão ver este canal, este programa no YouTube. Coloquei algumas músicas que de certo não terão direitos de autor e o vídeo passará. Porque senão, como dizia o outro, não passarão. Ou então passam sem som. Fica aí essa chamada de atenção.